Lipedema e emagrecimento. Hoje o tema da nossa conversa é lipedema. E foi uma pergunta que me fizeram lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. E eu sempre gosto de saber qual é o tema que vocês estão mais interessadas para a gente poder conversar. Eu sou personal trainer há 13 anos. Eu treino musculação há 21 anos e sou uma pessoa normal, uma mulher comum do dia a dia, que erra, que acerta, que gosta de comer bobeira, que, como vocês já viram em outros vídeos, eu sou a fã número 1 do brigadeiro de panela. Então, eu sou uma mulher normal, natural, que treina, que vive uma vida ok, acorda cedo, trabalha e que tem junto essa vida fitness. Então, por isso é que eu quero trazer para vocês o tema lipedema, que foi um tema realmente muito procurado, muito buscado, inclusive por mim, porque eu vou mostrar para vocês o posterior da minha coxa. Peraí. E eu fiz isso, que é pra você ter uma noção, minha amiga, que às vezes você vai lá no Instagram e você vai ver uma mulher perfeita, maravilhosa, sem problemas, com uma vida incrível. Ela bebe 20 litros de água, ela come um monte de proteína, mas ela está em uma luz que tá boa pra ela. E ela está em uma pose que também tá boa pra ela. Se ela não tiver numa luz ok, você vai ver vários defeitinhos nela. Então eu fiz isso justamente para você entender que às vezes você fica se comparando e tá se comparando à toa, tá? Todas as mulheres do mundo têm algum tipo de celulite, têm algum tipo de imperfeição ou têm algum tipo de coisa que elas não gostam e tá tudo bem. O segundo ponto é que isso que eu mostrei aqui atrás da minha coxa para você é como eu estou agora, hoje. Então, estou com 33 anos, o ano é 2026, e você vai ver aqui, ó, a foto que eu vou colocar para você do ano de 2019. E por que que eu tô fazendo questão de mostrar essa foto aqui? Para você saber que o lipedema é uma doença crônica, tá? Existem dois tipos de doença, doença crônica e doença aguda. O exemplo de uma doença aguda é uma gripe, onde você fica ali com aqueles sintomas, com aquela doença por um tempo, e já já ela vai embora. A doença crônica é diferente. Ela fica no seu corpo por bastante tempo. Na grande maioria das vezes, não existe uma cura, mas existe um tratamento e o lipedema é esse tipo de doença, minha amiga. Não tem cura, mas tem tratamento e eu quero animar você. Eu quero deixar você mais confiante. Eu quero que você entenda que sim, que é possível que você tenha um corpo mais bonito, uma pele mais bonita. Só que eu também quero deixar bem claro que as coisas não serão tão simples e não serão tão fáceis como muita gente vai falar na internet. Então eu sei que na internet existe muito tipo de charlatanismo, existem pessoas falando curas em mil coisas, existem pessoas falando que se você tomar água com limão aquilo, se você tomar um vinagre isso, se você fizer esse tipo de exercício, blá blá blá. Só que eu faço questão de não ser esta pessoa na internet. Eu não vou, de forma alguma, me vender e vender o meu profissionalismo só para atrair algum tipo de audiência. Então, aqui neste canal, você vai ouvir real as coisas de verdade de uma personal trainer séria que trabalha de uma forma que eu não vou mentir para você. Então, o lipedema, minhas amigas, é um acúmulo desproporcional de gordura, onde aquele tecido adiposo, então, para você ter uma noção, ó, vou pegar aqui, ele é exatamente igual este apoio de mouse aqui, tá? Então, o nosso tecido adiposo, ele é dessa forma, e aqui, ó, imagina que é uma camada de gordura fina. E se você engorda, essa camada de gordura, ela começa a ficar mais grossa, e mais grossa. Por isso que se chama tecido adiposo, porque realmente é como se fosse um tecido. Esse tecido adiposo, ele acaba ficando inflamado, porque tem um acúmulo de gordura diferente ali daquela região, aquele tecido de fato inflama e fica diferente. Ele fica diferente das outras partes do nosso corpo, então tem esse acúmulo desproporcional de gordura. Imagina você que você engorda. Então, nessa foto que eu mostrei pra você de 2019, eu estava um pouquinho mais acima do peso. Nessa época, eu já fazia exercício,
Só que eu não era uma fã número um de fazer uma dieta bem regrada como eu sou agora. Eu tenho 33 anos. Hoje em dia, eu percebo que não dá mais para eu viver de qualquer jeito. Felizmente ou infelizmente, eu não sei. Na verdade, eu acho que felizmente, tá? Acho que felizmente porque eu me sinto melhor, né? Então, depois dos 30, eu comecei a perceber que se eu ficar no marromenos, igual quando eu tinha lá, os meus 28, 27 anos, como em 2019, o marromenos me ajudava. Depois dos 30, o marromenos não ajuda mais. Então, eu passei a fazer mais treino, passei a fazer mais dieta e me cuidar muito mais, a fim de me preparar para uma velhice, para viver melhor, enfim, cada dia que passa eu quero me tornar a melhor versão de mim mesma. Fora que eu já gostaria de começar a me preparar para ter filho. Então eu me liguei. É melhor eu me arrumar, é melhor eu cuidar de mim, que as coisas vão melhorar para o meu lado. Se não melhorar agora, vai melhorar no futuro. E eu tive a feliz surpresa de ver esse aspecto celulitoso da minha perna melhorar. E antigamente não se falava em lipedema, então eu nem imaginava que existia isso, né? Aposto que você também não ouvia falar em lipedema. Começou a ficar conhecido, acho que a internet começou a bombar e aí, né, a informação chega mais fácil, a informação chega mais rápido para as pessoas. E agora todo mundo fala em lipedema. Então, tem mulheres que têm esse acúmulo de gordura maior no braço, tem mulheres que têm esse acúmulo de gordura maior na perna, que é o meu caso. E se a gente engorda de uma maneira muito abrupta, se a gente tem um ganho de peso maior, nós vamos engordar na maior parte onde a gente já tem um acúmulo de gordura maior. Então, se eu engordo, primeiro ponto, onde vai para minha coxa, para o posterior da minha coxa e para o meu quadril. Então, o meu quadril fica desse tamanho, a minha coxa fica desse tamanho. Aí depois começa a vir para os meus braços e por último vai lá para o meu abdômen. Vai, né? Eu engordo de uma forma meio que proporcional para tudo, mas a forma desproporcional é no meu posterior de coxa. Então, isso, basicamente, aí eu comecei a notar que esse acúmulo de gordura acontece de uma maneira muito maior no posterior da minha coxa. Procurei uma médica. E a médica me deu a triste notícia de que sim, isso é lipedema. Em primeiro lugar, qual é o médico que você deve procurar? Você deve procurar um angiologista ou um cirurgião vascular. Esses dois profissionais precisam vir em primeiro lugar, porque eles vão analisar como é que tá a saúde da sua circulação sanguínea, a sua circulação venosa e linfática. Ele vai conseguir diferenciar um linfedema de um lipedema. E o linfedema faz aquela perna bem inchada, sabe? Que chega a ficar uma maior que a outra. Eu tenho uma aluna que tem esse problema e na maioria das vezes quando ela passa o dia inteiro em pé ou quando tá muito calor, a perna dela incha mesmo. E o negócio realmente fica de uma forma bem preocupante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico angiologista ou um cirurgião vascular. O segundo profissional que você pode procurar é um endocrinologista. Esse cara, ele vai avaliar como é que tá. Esse cara, ele vai conseguir avaliar como estão os seus hormônios, como é que você tá. Toda a parte de resistência à insulina, toda a parte de tireoide. Então, é muito importante que você veja com o endocrinologista como é que você tá por dentro. Esse cara ele vai avaliar e ele vai conseguir também te dizer se você tem o bendito do lipedema ou não. Próximo profissional que você precisa procurar é um nutricionista. Vai ajudar você a controlar alguns processos inflamatórios que alguns alimentos causam. E de fato, como eu falei para você lá no comecinho do vídeo, se você tem um ganho de peso, um ganho de gordura muito grande, você vai engordar de uma maneira desproporcional também, onde você tem esse acúmulo de gordura. Então, você vai perceber que um profissional de nutrição vai conseguir ajudar você a controlar o seu peso para você não ficar nesse efeito sanfona. E o outro profissional que você deve procurar, puxando sardinha aqui pro meu lado, é um profissional de educação física, alguém para montar um treino certo, porque o treino para quem tem lipedema, para quem foi diagnosticado com lipedema, ele precisa ser diferente.
tá? A gente faz um tipo de treino trabalhado, um treino mais metabólico, um treinamento mais resistido. Precisa ter controle de carga, precisa ter controle de impacto. Então, se você quiser ajuda para montar um treino bem específico para você que tem lipedema, manda mensagem para mim lá no direct do meu Instagram, @brunapalmieri com 2 is, que eu monto um treino completamente específico para você, para ajudar você a não ficar ainda mais inflamada. E eu mostrei pra você a minha coxa como ela era e como ela tá, porque sim, tem jeito. Como eu te falei, não tem cura, mas tem como você ir se ajudando. Tem como você ir melhorando. Que você de fato não deixe descambar, porque eu já percebi que se a gente deixa descambar, o negócio vai sim para as cucuias. Então, cuida de você, toma bastante água, faz exercício aeróbio. O treino de panturrilha também é muito importante, porque se você não sabe, a panturrilha é o seu segundo coração, porque o seu coração ele bombeia o sangue lá para baixo. Quem faz o sangue voltar, esse retorno venoso, é a panturrilha. Então você precisa ter panturrilhas fortes, panturrilhas saudáveis. Se você hoje em dia não tem condições de ir para uma academia, de fazer qualquer coisa na academia, faça exercício em casa. O exercício em casa dá conta, sim. Ele pode te ajudar a resolver muitos problemas. E uma caminhada na rua, uma caminhada aí no seu condomínio. Mas não deixa de fazer, porque o lipedema é um problema. O lipedema é uma doença e as coisas só pioram se você larga de mão. Então, minha amiga, foco. Tenha paciência, mas tenha força de vontade, que você vai conseguir melhorar esse aspecto do seu corpo. Com os profissionais certos, com a ajuda correta, você vai conseguir. Porque eu sei que isso é uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima. E aqui no canal, meu objetivo não é falar só sobre corpo, é falar também sobre mente. Porque o seu corpo não vai conseguir sem a sua mente. Então, por isso é que eu comecei o vídeo falando pra você, não se compare. Lá no Instagram, tudo é luz, tudo é posição, tudo é se a pessoa tá assim ou fez assim, se ela contraiu, se ela não contraiu. Então, não se compare, porque às vezes a gente vê pessoas incríveis, vidas incríveis, que na verdade não são tão incríveis assim. E aí a gente pega pra ficar olhando aquilo e fica frustrada. E somos mulheres normais. Tem dias que eu acordo e eu tô pé da vida, eu tô com preguiça, eu não quero falar com ninguém, eu não quero olhar na cara de ninguém. Mas é assim mesmo. Tem vezes que eu tô de TPM, eu acordo muito mais inchada. Às vezes eu subo até 4 quilos de tanto inchaço na minha TPM. Também me olho no espelho, também me sinto mal. Tem dias e dias. Então, não foque no que você vê no Instagram e não foque nos seus dias ruins. Porque se você conseguir, mesmo quando você tiver com preguiça, ir fazer algum treino, se você conseguir, mesmo quando você tiver louca para comer bobeira, se controlar, tem outros vídeos aqui no canal que eu já falo como é que a gente vai fazer para controlar quando o processo de compulsão vier, quando aquela loucura vier, que a gente fala, meu Deus, eu vou sair comendo, vou destruir os rebocos da parede. Tem como a gente conseguir se controlar, sim. E eu ensino pra você em outros vídeos que eu já fiz aqui e vou continuar ensinando, porque pra mim é um prazer poder falar sobre essas coisas com você de uma maneira prática, para que você entenda, para que você saiba e para que você principalmente coloque em prática. Isso vai ajudar você no seu dia a dia e vai ajudar você a construir autoestima, construir força de vontade, para que você seja, minha amiga, a pessoa que você sempre sonhou ser. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser colocar um tema aí nos comentários, o que que é que você quer saber? Qual vídeo você quer que eu traga aqui pra você? Me conta nos comentários que eu vou me empenhar em fazer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso vai ajudar o canal a crescer. E curte esse vídeo para o YouTube saber que esse vídeo é relevante e mostrar o vídeo para outras pessoas. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.